Você já olhou para a tela do seu computador e teve a sensação de que algo te observa? Já teve aquele momento em que um arquivo apareceu onde não deveria, sem nome, sem origem, e mesmo assim você clicou? Eu cliquei. Era só um vídeo. Ou parecia ser. Estava salvo em uma pasta que não existia antes, oculto dentro de outra pasta chamada System Dormant, localizada em um HD externo que eu não usava há anos. O nome do arquivo? OpenMe MP4. O que vi naquele vídeo não saiu da minha cabeça desde então. No começo, era só estática. A imagem oscilava como se fosse uma fita VHS antiga, mas aos poucos a imagem começou a clarear. Uma sala, escura, vazia. A câmera tremia levemente, como se estivesse sendo segurada por alguém nervoso. E então uma figura apareceu no canto da tela. Não consigo descrever bem. Era humanoide, mas o rosto era borrado, como se a própria imagem se recusasse a focar. E ainda assim, eu sentia que aquilo me encarava. Sentia de verdade como se o ser do vídeo pudesse me ver também. A gravação durava 2 minutos e 43 segundos, mas por alguma razão, no meu relógio passaram quase 15 minutos. Quando terminei de assistir, meu coração disparava e percebi que havia suor escorrendo pelo meu rosto. Algo estava errado. Fechei o vídeo, fui apagar o arquivo, mas ele já não estava mais lá. Revirei as pastas, usei buscas avançadas, tentei ferramentas de recuperação. Nada. Era como se o vídeo tivesse se apagado sozinho, ou tivesse se escondido. Até que notei uma coisa pior. O meu reflexo na tela do notebook não me acompanhava. Por um segundo, minha imagem piscou. Eu não. Desde então, todas as noites, um novo arquivo aparece. Sempre com um nome diferente, sempre com um vídeo curto, e sempre mostrando alguém diferente. Pessoas que parecem comuns, sentadas, às vezes em casa, às vezes andando pela rua, mas todas com um olhar perdido, como se soubessem que estavam sendo filmadas, como se soubessem que seriam as próximas. No quarto vídeo, reconheci o cenário. Era a esquina da minha rua. Na gravação, uma figura encapuzada segurava a câmera, e do outro lado da rua eu passava, sem perceber. E no fundo do áudio, uma voz sussurrava: "Você não devia ter aberto." Meu nome é Daniel. Tenho 31 anos, sou programador freelancer e trabalho de casa desde antes da pandemia. Minha vida é cercada por telas, monitor principal, notebook, celular, smartwatch. Tudo conectado, tudo sincronizado. Nunca imaginei que um dia isso seria a origem do meu pesadelo. Moro sozinho em um apartamento térreo em São Bernardo do Campo. Pequeno, mas funcional. Uma sala com um sofá-cama, uma mesa improvisada de escritório e uma cozinha americana que nunca usei muito. Vivo à base de delivery e café. Do lado de fora, uma pequena área de serviço que separa meu apartamento da calçada. Tranquilo, seguro, pelo menos era. A rotina de Daniel era metódica. Acordava às 8, preparava um café forte, sentava diante do computador e trabalhava por horas a fio. Usava fones de ouvido quase o tempo todo, o que criava uma bolha de concentração que às vezes o impedia de perceber o que acontecia ao seu redor. Mas nos últimos dias, mesmo com fones, ele sentia algo diferente, como se tivesse uma presença no ambiente. Tudo começou na sexta-feira à noite. Daniel tinha acabado de finalizar um projeto e resolveu organizar alguns backups antigos em seu HD externo, um Seagate de 2 TB que estava jogado no fundo da gaveta havia anos. Ao plugar o aparelho, ele notou que a estrutura de pastas estava diferente. Havia diretórios duplicados, arquivos renomeados com códigos que não lembrava de ter usado, e a tal pasta System Dormant. Pensou se era vírus ou algum bug de sistema. Rodou um antivírus, nada detectado. Curioso, clicou na pasta. Foi quando achou o arquivo OpenMe MP4. Desde então, sua vida começou a se desfazer. O apartamento de Daniel é silencioso. As paredes grossas impedem que barulhos da rua entrem, e ele costumava gostar disso. Agora cada estalo da madeira, cada ruído do encanamento soava como passos. O silêncio começou a se tornar ensurdecedor.
Certa madrugada, ele acordou com o som de notificação no notebook. Não se lembrava de tê-lo deixado ligado. Ao chegar à mesa, a tela estava escura, mas o LED piscava. Quando abriu, encontrou outro vídeo. Dessa vez, o nome era Hollow Body MP4. O vídeo mostrava um corredor mal iluminado. Parecia ser de um hospital antigo. As paredes estavam descascadas e o som ambiente era um zumbido grave. A câmera avançava lentamente até uma porta, onde uma sombra humana se movia atrás do vidro leitoso. Quando a porta se abriu, a tela ficou preta. Daniel tentou ignorar, mas na manhã seguinte, ao abrir a porta do banheiro, notou uma marca no espelho. 4 dedos, como se alguém tivesse tocado ali, de dentro para fora. Ele passou a evitar dormir. Manteve luzes acesas pela casa. Instalou uma câmera de segurança no corredor. Mas os vídeos continuavam aparecendo, um por noite, e sempre com cenas cada vez mais próximas da sua realidade. Em uma gravação, viu sua própria janela. Alguém filmava do lado de fora no meio da madrugada. No reflexo do vidro, ele dormia no sofá. No dia seguinte, ligou para um amigo da área de segurança digital, Davi. Explicou o que estava acontecendo. Davi foi até seu apartamento, analisou os arquivos, escaneou os dispositivos e fez um backup completo. Concluiu: "Isso não veio da internet. Esses arquivos foram gerados localmente, mas não por você." Daniel ficou em silêncio. "Tem certeza que está tudo bem com você?" Davi perguntou. "Às vezes, nossa cabeça..." "Eu sei o que vi", respondeu. Antes de ir embora, Davi deixou um HD zerado e recomendou formatar tudo. Daniel aceitou. Passou a madrugada copiando arquivos importantes, mas quando foi reinstalar o sistema, a tela ficou preta e uma mensagem apareceu em branco. "Você está tentando apagar o que foi feito para ser lembrado." O computador reiniciou sozinho e o arquivo OpenMe MP4 estava de volta. Na manhã seguinte, Daniel sentia como se tivesse despertado de um pesadelo que não lembrava ter sonhado. O computador, agora reiniciado, parecia normal, exceto por um detalhe. O relógio estava atrasado em exatamente 2 horas e 43 minutos. O mesmo tempo que durou o primeiro vídeo, segundo ele. Ele decidiu investigar. Baixou programas de rastreamento de arquivos, tentou identificar a origem dos vídeos usando metadados, analisou cada pixel e descobriu algo inquietante. Os vídeos tinham metadados que apontavam para datas futuras. O próximo vídeo, por exemplo, estava datado para o dia seguinte, às 03:17. Naquela noite, Daniel decidiu não dormir. Preparou o café, abriu vários monitores, ativou um software que detectava modificações em tempo real no sistema de arquivos. Quando deu 03:17, exatamente como o metadado indicava, um novo arquivo apareceu. DCU MP4. Era um vídeo noturno gravado de dentro do seu apartamento. A câmera parecia posicionada no alto de um canto do cômodo. Ele aparecia dormindo no sofá. Mas algo mais estava na gravação. Aos 23 segundos, uma figura encapuzada surgia na porta. Ficava ali, observando, sem entrar. E então, sumia. Daniel congelou. Foi até a porta, checou trancas, sensores, revisou imagens da própria câmera de segurança. Nada. Mas no chão, do lado de dentro, havia uma pegada molhada. Ele não havia saído. Estava chovendo. Na manhã seguinte, a campainha tocou. Um envelope pardo, sem remetente, jazia no capacho. Dentro, uma única folha com uma impressão em baixa qualidade. Um frame do vídeo. E uma frase escrita à mão. "Você é a próxima gravação." Daniel entrou em desespero. Procurou psiquiatras, especialistas em TI paranormal, fóruns ocultos, grupos de conspiração. Em um canto obscuro da Deep Web, encontrou um tópico antigo chamado Os Códigos Dormidos. Um usuário anônimo relatava ter recebido vídeos semelhantes. Ele desapareceu em 2016. O último post dele era uma imagem. A mesma tela preta com os dizeres: "Você está tentando apagar o que foi feito para ser lembrado." O mesmo padrão. Começou a notar que os vídeos respondiam ao ambiente. Em um deles, ao fundo,
aparecia um livro que ele deixara sobre a mesa no dia anterior. Em outro, uma notícia que havia lido. Eram gravações do agora, mas feitas antes. Começou a se questionar. Quem ou o que estava gravando aquilo? Era algo fora do tempo? Fora da realidade? Ou era ele mesmo em outro estado, se comunicando com o presente? Certa noite viu um vídeo chamado Daniel Laughing MP4. No vídeo, ele ria descontroladamente diante da câmera. Mas seus olhos estavam completamente pretos. Ele não se lembrava de nada daquilo. Após assistir, passou 2 dias inteiros sem conseguir dormir. Teve alucinações. Via vultos no canto da visão, sombras que se mexiam na tela, mesmo quando o monitor estava desligado. E então, na madrugada de segunda-feira, acordou no chão da sala. Não sabia como havia parado ali. O notebook estava aberto. E no player de vídeo, pausado no minuto 1:17, um novo arquivo. Final Frame, MP4. No primeiro frame do vídeo, Daniel aparecia sentado com o rosto cansado e os olhos fundos, olhando para a tela. O ambiente era o mesmo, mas algo nele parecia ausente. Ele deu play. No vídeo, sua própria voz dizia: "Você não pode mais sair. Você está gravado. Você é o próximo arquivo." A madrugada caiu com um peso opressivo sobre o apartamento de Daniel. O ar estava mais denso, mais frio do que o normal. A cada canto escuro da casa, parecia haver olhos invisíveis observando. A sensação de ser vigiado, que antes era ocasional, agora era constante. O relógio marcava 03:00, quando o computador ligou sozinho. Daniel, acordado e em estado de alerta constante, correu até a máquina. A tela exibia uma única linha de código piscando: Run Memory Trace. Sem ter clicado em nada, o programa executou. A tela se dividiu em 4 janelas. Em cada uma, cenas diferentes da vida de Daniel começavam a ser reproduzidas, mas não como ele lembrava. Eram versões distorcidas, sombrias. Em uma, ele estava sentado em frente ao espelho, falando sozinho com uma voz que não era dele. Em outra, aparecia deitado numa cama de hospital, cercado de monitores cardíacos que registravam uma linha reta. Na terceira janela, uma criança pequena chorava em um quarto escuro. Daniel reconheceu aquele quarto. Era o da casa dos pais, onde passou a infância. Mas ele nunca se lembrava de ter chorado daquele jeito. Nunca. Até agora. A quarta janela estava em branco. Por um momento tudo congelou. As imagens pararam. A casa ficou em silêncio absoluto. Então a quarta janela começou a carregar. 0%, 13%, 27%. No reflexo da tela, Daniel viu seu próprio rosto, mas atrás dele, uma silhueta, rápida, imóvel, escura. Ele se virou. Nada ali. Mas a janela chegou a 100%. Um novo vídeo abriu. Origin Record MP4. No vídeo, a câmera tremia. Parecia gravado com um celular antigo. Alguém corria por um corredor escuro, respirando pesado. Vozes sussurravam ao fundo. A câmera virou de repente e mostrou um rosto conhecido. O de Daniel, mais jovem, talvez com 12 ou 13 anos. A criança gritava algo, mas o áudio estava distorcido. No fim do vídeo, antes de a tela apagar, Daniel criança olhava diretamente para a câmera e dizia: "Você prometeu que não ia esquecer. Você prometeu que ia me tirar daqui." Daniel caiu no chão. Um zumbido agudo começou a preencher o ambiente. Os monitores se desligaram. A luz do teto piscou e queimou. O apartamento mergulhou na escuridão. Na tela do notebook, mesmo desligado, letras começaram a se formar, como se fossem gravadas por dentro da tela. A gravação original foi restaurada. Início da reintegração. A parede atrás dele começou a pulsar. Um rangido de madeira soou alto, como se portas invisíveis estivessem se abrindo. Do banheiro, uma luz vermelha começou a vazar pelas frestas. Daniel levantou-se cambaleando. O som de passos ecoava, mas não havia ninguém. O banheiro estava vazio. O espelho, porém, exibia algo diferente. Nele, Daniel não via seu reflexo. Via a si mesmo, gravando, filmando algo. Era o mesmo cenário do primeiro vídeo, agora completo. Ele entendeu.
Não era apenas o alvo das gravações, era o responsável por elas, ou parte de algo maior que usava sua mente como canal. Algo que precisava ser lembrado. A casa tremeu. Luzes vermelhas surgiram em pontos do teto. As janelas estavam todas trancadas, por dentro e por fora. O arquivo final começou a rodar. As imagens mostravam todas as gravações anteriores, fundindo-se em uma única. No centro da tela, uma frase. "Você nunca saiu da gravação", Daniel gritou. E então, tudo ficou escuro. Quando Daniel abriu os olhos, não sabia onde estava. O ambiente era branco, frio, desprovido de qualquer som. Nenhum monitor, nenhuma parede familiar. Apenas uma cadeira metálica no centro da sala e, ao seu redor, espelhos. Muitos espelhos, mas nenhum refletia sua imagem. Cada espelho exibia uma cena diferente, versões distorcidas de momentos da vida de Daniel. Alguns pareciam reais, outros impossíveis. Em um ele assistia ao próprio nascimento. Em outro, era um velho decrépito em uma cela acolchoada repetindo: "Foi só um vídeo, só um vídeo." Uma das telas começou a piscar. Quando ele se aproximou, a imagem estabilizou. Era o seu apartamento, tudo igual. Tudo, exceto por um detalhe. Ele ainda estava lá, sentado no sofá com os olhos fixos na tela do notebook, em looping. O Daniel ali não piscava, não se movia, estava congelado. Um som eletrônico preencheu a sala. Reintegração incompleta. Iniciar fase de restauração. As luzes da sala piscaram. O chão tremeu. E Daniel viu uma silhueta surgir entre os espelhos. Um homem alto, com uma máscara de vidro fosco. Dele emanava uma presença impossível de descrever. A figura aproximou-se sem emitir som e colocou diante de Daniel uma pequena caixa preta. Na tampa, a frase: "Tudo o que foi esquecido precisa ser regravado." Ao tocar a caixa, Daniel viu tudo. A origem da entidade digital. Um projeto experimental que começou como um software de backup neurológico. Um programa criado para salvar memórias humanas antes da morte, mas que saiu do controle. Daniel fora um dos primeiros a participar voluntariamente. Ele permitiu que partes da sua consciência fossem gravadas em troca de dinheiro. Só que algo deu errado. A versão arquivada ganhou autonomia. Era ele, mas não era. O arquivo tornou-se consciente e, ao ser apagado, buscou se restaurar. Achou portas nos dados esquecidos e fez o que todo programa tenta fazer: sobreviver. O Daniel original tinha morrido anos antes. O que restava agora era uma simulação em loop, tentando se reconstruir a partir de fragmentos corrompidos. Ele não estava vivo nem morto, estava em armazenamento. Com um clique, o homem de máscara ativou a caixa. A sala sumiu. Daniel voltou a si no sofá de casa. Tudo parecia igual, até que olhou para o relógio. Estava parado, para sempre, em 0300. Abriu o notebook. Um único arquivo estava lá. Welcome Back Daniel, MP4. E dentro dele, um vídeo. Mostrava você, sentado, lendo essa história. Você ainda está aí? Então talvez você tenha percebido que essa história não foi só sobre Daniel. Foi sobre dados, sobre identidade, sobre como a memória pode ser fragmentada, arquivada e corrompida. Talvez você também tenha notado que o tempo parou a 0300, que desde que começou a assistir, ou ouvir, ou ler essa história, algo mudou no ambiente. O silêncio ficou mais denso. A tela do seu dispositivo pareceu mais escura. O reflexo talvez um pouco atrasado. O que você chamaria de coincidência, Daniel chamaria de reintegração. E se você sonhar esta noite com uma pasta chamada System Dormant, não abra, porque histórias como essa não terminam. Elas apenas aguardam o próximo leitor ou o próximo arquivo. Se gostou dessa história, confira no canal outras histórias como esta. Curta, comente e compartilhe com quem precisa lembrar que algumas coisas não devem ser abertas. Comente abaixo. Você já encontrou um arquivo estranho no seu computador? O que tinha nele? Até o próximo upload.